Bom, nessa aula de hoje, então, eu vou tratar com vocês aí de, de uma parte, né, da matéria de evolução aí que é chamada de macroevolução. Mas se vocês forem, por exemplo, olhar no livro, vocês vão ver que essa parte de macroevolução ela é dividida em várias outras, em outros capítulos. Tá? Mas eu decidi focar, principalmente agora, para essa aula de hoje, nessa parte inicial aí que fala dessa história de vida, né? Meio que contando ali um pouco, né, sobre a evolução, a origem de células, origens de plantas e assim por diante, mas de forma bem breve, né? Só pontuando ali essas origens. Né? Mas se vocês forem observar algumas outras coisas que tem nessa parte de macroevolução, elas tratam muito de, de pontos, né? Alguns pontos que eu até já falei, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, né? Uma parte de genética, uma parte de desenvolvimento é, embriológico e assim por diante. Né? Uma das outras partes que a gente vai ver dentro de macroevolução também vai ser coevolução. Tá? Mas não entendam macroevolução como sendo um processo diferente que dependa de processos diferentes do que a evolução que a gente viu até agora. Esse nome aí, macroevolução, ele vai acabar dando, se referindo a mudanças grandes, né? Mas essas mudanças grandes, elas aconteceram ali, né, em virtude desse acúmulo, né, dessa acúmulo de pequenas mudanças ao longo de vários e vários anos, né, ao longo de milhares de anos. Então, macroevolução estaria relacionado com isso, né, esses eventos grandes, essas mudanças grandes, tá? Mas não que elas ocorrem de uma vez, tá? Elas seriam ali como se a gente observasse uma coisa agora e daqui milhares de anos a gente observasse de novo. Ia dar a impressão de que aconteceu uma mudança grande, mas essa mudança grande foi em virtude de pequenas mudanças, né, que ocorreram ao longo do tempo. Né? Então imagina que a macroevolução ela acontece em virtude desse acúmulo de microevoluções. Né? Imagina ali que existe uma população pequena, a seleção natural está atuando, está acontecendo mudanças pequenas dentro daquela população. Né? Vamos supor que o tamanho do bico ali está sendo selecionado, ou então a coloração está sendo selecionada. Então as frequências gênicas estão mudando ali naquele grupo pequeno. Né? Isso seria um exemplo de microevolução. Com o passar do tempo, essas pequenas diferenças intrapopulacionais podem acabar ali gerando ali, por exemplo, uma espécie nova. Se você não observar todo o caminho, você vai achar que teve um salto, né? Mas houve todo um processo ali, houve várias pequenas evoluções para que acontecesse essa grande evolução, né, de uma população ali ter diversas espécies, né? Tanto que o livro mesmo cita que um dos eventos aí meio que chave, né, linha para separar microevolução de macroevolução, essa terminologia, estaria relacionado com a especiação. Né? Eventos aí acima de especiação seriam macroevoluções, enquanto eventos menores, mudanças na frequência gênica, seria microevolução. Grande parte dos estudos que eu usei como exemplo aqui anteriormente, né, nas outras aulas, tratam muito de microevolução, né, dessas pequenas mudanças. E as macroevoluções vão acabar sendo estudadas aí por meio, né, dos documentos fósseis, né, do documentário fóssil. Então, a origem ali de novos órgãos, planos corporais, novos táxons, tudo isso, né, acaba que o estudo fóssil acaba dando, né, essa visão. E uma das formas de estudar essa macroevolução aí seria, por exemplo, por meio da morfologia comparada. Né, o exemplo que eu trouxe aí do lado, ó, a questão aí dos membros, né, de humano, de gato, de baleia, de morcegos. Então, isso a gente viu, por exemplo, na disciplina de morfologia comparada, e é algo que é utilizado na macroevolução, uma forma de estudar essa grande evolução, né, esse grande passo ali, e também por meio de inferência filogenética, né, você inferir qual seria a história de vida ali daqueles táxons, né, baseado nesse registro fóssil.
Então, isso seria formas de estudar essa macroevolução, mas, como eu disse, não é um evento separado da evolução, e não é um evento que depende de processos diferentes do que os que do que eu já citei para vocês aqui. Mas, então, como eu disse, né, a forma de estudar está muito relacionada com os fósseis, e os fósseis vão ser isso, né, esses restos aí de organismos ou de qualquer traço de vida do passado, e eles vão estar preservados ali nas rochas. Geralmente, né, são partes corporais, em grande parte, partes corporais mais duras. Então, por exemplo, ossos, dentes, né, conchas e assim por diante. Né? Essas são as principais partes que acabam sendo preservadas. Algumas partes moles também são preservadas, mas em menor quantidade, né, porque elas acabam sendo consumidas antes de que aconteça a fossilização. Além dessas partes corporais, os restos de atividades, então, por exemplo, tocas, pegadas, né, isso seriam restos de atividades que são encontrados. E também produtos químicos, né, que seriam aqueles fósseis químico-orgânicos, que também podem ser encontrados, que também são um traço de vida do passado. E eles vão ser encontrados ali, mais especificamente nas rochas sedimentares. Então, não é encontrado em rocha ígnea, nem em rocha metamorfósica, mas exclusivamente em rochas sedimentares. Então, o processo ali de formar um fóssil, né, a fossilização, vai ser algo, se a gente for pensar, né, é um evento que ele é difícil de acontecer, depende de condições que para que aconteça, né? Então, talvez por isso, né, que dependendo aí da época, dependendo do local, não sejam encontrados fósseis, né? Já que todo o processo de fossilização é algo que depende de certas características ali daquele ambiente, né? Depende, por exemplo, de que aconteça um soterramento rápido daquele animal morto ali. Depende também de que aconteça ali, né, uma grande pressão sobre esse animal morto aí, que aconteça impregnação, que é quando os minerais ali da rocha vão acabar se adentrando ali naquele osso, né, transformando aquele osso em rocha também, digamos assim. Vai depender depois da exposição desse, desse fóssil, né? Então é um processo entre ele ser formado e ser encontrado esse fóssil, é um processo bem difícil de acontecer. E como eu falei, né, eles são encontrados em rochas sedimentares, então qualquer rocha sedimentar vai ser constituída por sedimentos que foram depositados em uma certa época ou durante um certo intervalo de tempo. Então, qualquer fóssil que é encontrado naquela rocha, que foi depositada naquele passado geológico, vai provavelmente, né, vai indicar que esse fóssil viveu, né, pertenceu ao organismo que também era daquela época. Então, essa é uma forma que é sendo utilizada, né? Essas idades de fósseis são relacionadas às idades das rochas que estão ali onde esses fósseis são encontrados. Então, são criados mapas geológicos de áreas para mostrar a idade das rochas que estão expostas ou próximas. Então, existem as formas de encontrar fósseis de determinadas épocas estão muito relacionadas com isso, né? Com saber, com ter esses mapas geológicos de área que mostrem essas idades. E essas idades, né, o tempo geológico que a gente conhece, as eras, períodos, épocas e assim por diante, né, como é que surgiu essas delimitações? Então, geólogos lá no século XIX, por meio aí de características de fauna fóssil, eles criaram as divisões que são conhecidas. Né? E os períodos de transição entre duas eras, por exemplo, estavam relacionados ali com a transição entre faunas fósseis. Então, por exemplo, a fauna ali da era Cenozoica é diferente da fauna da era Mesozoica, né? A fauna
do período Jurássico é diferente da fauna do período Cretáceo. Então, isso foi uma forma que os geólogos se utilizaram para separar essas idades geológicas. E no século XIX, aí, quando foi separado, eles não tinham certeza se essas transições eram em virtude de extinções em massa ou súbitas substituições, ou se essas transições eram em virtude aí por meio de longos intervalos no documentário fóssil, enquanto estava acontecendo uma substituição mais lenta. Né? Hoje, sabe-se que aconteceram extinções em massa. Né? Então, essas trocas, essas transições aí, podem, em muitos casos, estar relacionados com essas extinções em massa que aconteceram em determinadas épocas. E o tempo geológico, ele pode ser medido em termos absolutos ou relativos. Qual que é a diferença disso? Quando a gente fala esse termo absoluto, seria essa expressão realmente ali de um tempo, em anos, em milhares de anos. Então você consegue saber essa idade ali, por exemplo, por meio de uma datação de carbono, uma datação de radioisótopos. Já o tempo relativo, ele vai ser expresso em função de outro evento conhecido. Por exemplo, os tempos que a gente viu ali na imagem anterior, eu vou voltar aqui no slide, os tempos que a gente vê aqui relacionados com essas eras, o tempo que está nessa imagem aí, representa, que está nessa imagem aqui do lado, ó, representa ali um tempo absoluto. Mas pode ser, por exemplo, que não seja possível você fazer essa medição desse tempo absoluto. Uma questão relacionada com isso seria na datação de fósseis. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar, um fóssil, aí ele provavelmente ele foi encontrado e tem idade entre 510 e 495 milhões de anos. Por que existe esse período, provável de idade? Porque em muitos casos a datação de fósseis ela exige uma combinação desses dois tempos, das duas datações, que seriam datações absolutas e relativas. Porque, por exemplo, pode acontecer, em muitos casos isso acontece, que no fóssil não é encontrado os radioisótopos que são utilizados para fazer essa datação. Lembra de radioisótopo? O mais comum a gente falar do carbono 14. Quando o fóssil não tem esse radioisótopo, uma das formas de fazer essa datação, de fazer a datação daquele folheto ali, daqueles fósseis, é por meio da datação de camadas de rochas acima e abaixo daqueles fósseis. Então, por exemplo, sei lá, pesquisador encontrou em uma certa camada, encontrou aqueles fósseis, mas eles não têm, você não consegue fazer uma medição de radioisótopo para saber a idade deles. Mas você consegue fazer uma datação ali de radioisótopo, tanto na camada de baixo deles, quanto na camada superior a deles. E seguindo ali o que acontece, essa deposição de sedimentos fossilíferos, provavelmente aconteceu nessa ordem. Essa camada se formou primeiro, depois a camada superior aqui se formou, depois a outra camada se formou. Então, a sequência de formação dessas camadas, de deposição dessas camadas, elas mostram, provavelmente, que aconteceu nessa ordem. Então, fazendo a datação da camada superior e da camada inferior, você consegue imaginar ali mais ou menos a idade da camada intermediária, da camada onde estão os fósseis. Então, você faz essa inferência da idade dos fósseis
baseado, né, na idade das outras duas camadas, né? Assim você consegue uma datação ali relativa da idade ali daqueles, um tempo relativo da idade daqueles fósseis, né? A inferência da idade desses fósseis é a partir de rochas circundantes. Então, dessa forma que é medido em alguns casos, e por isso que em alguns casos a gente vê falar que um fóssil tem entre tantos e tantos milhões de anos. E passando aí agora para falar dessa história da vida, como eu disse, bem pontual, né? Não vou especificar muito. A maior parte das pesquisas relacionadas aí, por exemplo, com a origem da vida, elas são, né, consistem em pesquisas em laboratório, né? A origem ali, por exemplo, relacionada com fósseis, né, é muito difícil de encontrar, é muito difícil de saber, né? Grande parte dos fósseis surgiram ali, surgiram não, a gente consegue encontrar, principalmente a partir de uma certa época, que já seriam estruturas mais bem formadas, mas a vida surgiu bem antes disso, né? E um dos experimentos, né, bem clássicos relacionados com isso, né, seria essa experiência aí de Miller e Urey, que tentou aí, né, e mostrou que muitas das substâncias, né, dos tijolos para construir certas estruturas, por exemplo, aminoácidos, açúcares, proteínas, nucleotídeos, eles podem ser sintetizados a partir de moléculas simples que provavelmente podiam existir na Terra, né, no planeta, há milhões de anos atrás, e as condições do planeta permitiam, né, a existência disso. E o passo seguinte seria a origem de uma molécula replicável, simples. Sugere, né, o que se sugere, que as evidências sugerem, é que essa molécula mais ancestral a surgir seria o RNA, né, o que, se a gente for comparar aí com o DNA, é uma molécula bem mais simples, ela é de fita simples, ela, por ser de fita simples, não depende, por exemplo, de uma abertura para que a informação seja lida, ela está mais aberta ali para interagir diretamente com o meio ambiente. Dependendo da sequência, o RNA ele pode assumir várias estruturas, pode exercer função diferente, por exemplo, função ali de enzima, né, que seria as ribozimas, pode ter função ali de polimerase, pode catalisar uma replicação de RNA. Então, o RNA é provavelmente sugere que é uma molécula replicável mais simples que possa vir a ter surgido. E essa fase hipotética aí, primordial da vida, quando o RNA era essa molécula hereditária, ela é chamada de mundo do RNA, um dos nomes dados para essa hipótese, né, de que o RNA provavelmente foi essa molécula replicável. E um dos motivos aí para que, ao longo do tempo, né, dos milhões de anos, tenha havido essa mudança aí de RNA para DNA, é porque o RNA ele tem uma taxa de mutação muito alta. E a evolução do DNA, ela provavelmente reduziu a taxa de mutação ou levou, né, a uma redução dessa taxa. E, como a gente sabe, não podem existir formas de vidas que tenham uma taxa de mutação alta demais, né, porque ela é completamente deletéria. Então, isso, o DNA seria mais vantajoso, né, traria mais vantagens do que o RNA em virtude dessa mutação, né? Como eu falei, o documentário Fóssil, ele revela pouco sobre a origem da vida, principalmente por ser aí a nível molecular, né? Mas para a próxima etapa, que seria aí a origem das células, né, já existem algumas evidências fósseis, né, de que provavelmente ali as células, inicialmente bem mais simples do que as células procarióticas que existem hoje, tenham surgido ali entre cerca de 3,5 e 2 bilhões de anos. Né? Frequentemente, uma das
das estruturas aí que estão relacionadas com isso e que estariam relacionados com esses fósseis são chamadas de estromatólitos, né, que vão ser essas estruturas que vão crescer ali quando as células crescem na superfície do mar e os sedimentos vão se depositando, né? Então cresce uma camada de célula e aí deposita-se uma camada de sedimento e aí cresce mais uma camada de célula e deposita uma camada de sedimento, né? E aí vai formar essas estruturas, esses estromatólitos, né? Ainda existem alguns estromatólitos hoje em dia, né? Aqui um exemplo, ó, em uma região da Austrália, alguns estromatólitos, mas eles são muito mais raros de acontecer, de existir, né? Provavelmente porque atualmente os herbívoros eles costumam consumir qualquer deposição de células, né? Então, quando começa a formar uma deposição de célula, né, vem ali, vamos supor, um peixe e come essa deposição. Então, por isso que atualmente é mais difícil de formar, mas no passado, quando não existiam esses herbívoros, né, provavelmente esses estromatólitos podiam se acumular ali, seriam, né, provavelmente essas origens, né, esses fósseis que demonstram essa evidência de origem de células procarióticas. Né? Mas, como eu disse, células procarióticas bem mais simples do que as modernas. Provavelmente, as primeiras células não eram mais do que uma molécula replicadora rodeada por membranas ou organizadas dentro delas, e as células um pouco mais complexas, as eucarióticas, evoluíram ali somente, né, provavelmente, há cerca de 2,7 bilhões de anos. Né? Uma das evidências fósseis encontradas, né, foi por meio desse Brooks et al., lá em 1999. Ele encontrou fósseis químicos aí de gorduras que são características do metabolismo eucariótico em algumas rochas. Então, isso é uma evidência aí que pode significar, né, a evolução desses eucariotos, né, mas não é uma evidência definitiva dessa origem. Né? E as células fósseis mais antigas aí encontradas, elas foram propostas como sendo eucarióticas, no caso, as células fósseis eucarióticas mais antigas encontradas, foram encontradas por Han e Honegger, foram descritas por eles, né, encontradas em minas abandonadas no Michigan ali, e eram fósseis ali que tinham formas semelhantes a algas, né, algas recentes. Então, eles acreditam que talvez seriam evidências dessas células eucarióticas iniciais, né, mas, infelizmente, a fossilização, nesse caso, também não conseguiu preservar partes moles. Né? Essas estruturas eram muito simples, né, bem básicas ali, não tinham nenhum tipo, por exemplo, de calcificação, então isso diminuía a chance dela ser fossilizada. E um próximo evento muito importante também na vida das células eucarióticas, seria o evento da endossimbiose. Esse é um evento que eu trato muito, já tratei com vocês, quando eu falei, por exemplo, das plantas, de evolução de plantas. Mas essa endossimbiose, além do cloroplasto, também estaria relacionado com a mitocôndria. Né? Então, a endossimbiose trouxe vantagens aí de duas formas diferentes, né, com esse cloroplasto que surgiu depois, essa organela e fotossintetizante, com a mitocôndria, né? Então isso seria um evento que foi importante, né? E ele é reforçado tanto por evidências moleculares quanto por evidências morfológicas. E uma coisa relacionada com esse evento também é que há pouco mais de 2 bilhões de anos, a concentração de oxigênio atmosférico irrompeu, ela aumentou. Né? E um dos possíveis motivos foi um aumento no número de organismos fotossintetizantes. Então, aí, aconteceu essa endossimbiose, esses organismos passaram a ter essa organela que fazia fotossíntese, e esse aumento desses organismos pode ter influenciado aí, em algo maior, né, nessa concentração de oxigênio na atmosfera, que trouxe vantagens também para os organismos que tinham feito a endossimbiose da mitocôndria.
trouxe vantagens para esses micro-organismos que faziam essa respiração aeróbica. Então, isso estaria, né, esses dois eventos estariam muito relacionados e estaria relacionado também com a origem da vida pluricelular. Quando a gente trata de vida pluricelular, né, uma das coisas importantes é definir que estaria relacionado, no caso, não só com a presença de mais de uma célula, né, mas com a diferenciação celular, né, com diferenciação de tipos celulares. Né, um dos possíveis fósseis de filamentos multicelulares foi por esse Schocht, em 1993, né, mas esses fósseis ainda não existia uma diferenciação nessas células. Né, a vida pluricelular, com o desenvolvimento de trabalho, com diferenciação celular, provavelmente evoluiu mais tarde. Né, e o relógio molecular ali, com análises do DNA, sugerem que a vida pluricelular provavelmente se originou só há cerca de 1 bilhão, né, 500 milhões de anos. Então, isso mostra o quanto demorou para acontecer ali, para que as células, né, passassem a desenvolver uma diferenciação. Os fósseis mais antigos de animais pluricelulares, no caso, provavelmente estão relacionados aí com as datas aí entre 670 a 550 milhões de anos, que seria ali a época mais ou menos, época relacionada com o Cambriano, que a gente vai ver. E existem diversos depósitos locais ali que são encontrados, fósseis dessa época. Um dos exemplos aí, que é a imagem que eu trouxe, que seria de um depósito de Ediacara, né, que é um local encontrado na Austrália, que tem uma grande quantidade de fauna fóssil. Eles mostram ali diversos, né, organismos diferentes. Aqui na imagem é representando isso, né, diversos membros, diversos fósseis que foram encontrados nesse depósito de Ediacara. E a vida mesmo, como eu falei, pluricelular, de plantas e fósseis, o documentário fóssil que a gente tem contato, efetivamente só começa ali a partir do Cambriano, né, que aí seria cerca de 540 milhões de anos atrás, mas não necessariamente não existia vida antes. Tá? Isso provavelmente esse grande documentário fóssil a partir dessa época provavelmente foi em virtude de uma proliferação súbita. Então aumentou a quantidade dessa fauna e dessa flora pluricelular, e existem diversas hipóteses do porquê isso pode ter acontecido. Então essa explosão do Cambriano é um evento fóssil, né? Não necessariamente de repente surgiu no planeta planta e animal, né? Eles já existiam anteriormente, mas os fósseis que a gente tem em maior quantidade são a partir dessa época. Provavelmente é uma época que marca ali, né, está muito relacionada com a origem de partes duras. Aí lembra que para se formar um fóssil, as partes duras, elas são as principais, as que são melhor preservadas, as que conseguem passar pelo processo de fossilização de uma melhor forma. Então, por isso que talvez nessa explosão do Cambriano, esse evento fóssil tenha acontecido. E há várias hipóteses para explicar essa explosão do Cambriano. Aqui eu devia ter até mudado no cabeçalho, né? Porque agora a gente já está no período Cambriano. Né? Explosão cambriana, né? Tratou aí de uma época a partir do Cambriano, né? 540 milhões de anos atrás. Dentre essas hipóteses, estaria, por exemplo, aí, do surgimento de predadores e de predadores que caçavam visualmente, né? E como é que isso influenciou? Com a evolução desses predadores, as partes duras, elas tornaram-se mais vantajosas.
Então, os organismos que tinham essa parte dura sobreviviam mais, reproduziam mais, eram mantidos mais. Então, isso seria uma das hipóteses do porquê existe esse evento fóssil, né? Essa explosão do Cambriano, esse aumento aí grande da fauna e da flora. Outro exemplo, outra hipótese para explicar essa explosão, o aumento da produtividade das plantas. Esse aumento levou ali também a uma maior sustentação de uma maior massa e de uma maior diversidade de animais. Então, tinha mais planta, tinha mais, vamos supor, alimentos, e isso, né, fez com que a Terra pudesse ter uma maior quantidade, uma maior biodiversidade, e provavelmente essa é uma das hipóteses também. E uma terceira hipótese é uma hipótese relacionada com um fator ambiental, que é chamada da hipótese da Terra como uma bola de neve, que sugere, então, que no período antes do Cambriano, a Terra ela poderia ter sido muito gelada, tá sendo coberta por neve. Somente algumas regiões ali não eram tão frias e tão cobertas por neve, né? E a vida seria confinada a esses locais mais a menos. Por exemplo, próximo a fontes termais, fontes de água quente, a locais próximos a vulcões. E a partir de um certo momento, né, aconteceu uma mudança ambiental ali que permitiu com que essas espécies puderam explorar outros locais. Então, isso são três hipóteses que existem para explicar essa explosão do Cambriano. A evolução de plantas terrestres também já após o Cambriano, tá? Não é pré-Cambriano mais, é pós-Cambriano. Provavelmente, né, ali existem evidências de fósseis de cerca de 475 milhões de anos, né, fósseis de esporos de fósseis, ou esporos de plantas. Tem algumas evidências também de esporos ali de cerca de 550 milhões de anos. Mas esses fósseis mais antigos, eles estariam muito relacionados, né, com plantas bem mais simples, né, com plantas que seriam basicamente ali, né, umas estruturas só com ramos, troncos ramificados, né? Então não existiam nem folhas ainda, né? As folhas foram surgir, os primeiros fósseis indicam que só há cerca de 390, 350 milhões de anos atrás, né? E coincide também o surgimento das folhas com uma diminuição enorme de dióxido de carbono da atmosfera, né? Junto com o surgimento também das raízes, tá? Essas folhas, que também poderia ter auxiliado nessa redução de CO2 da atmosfera. As plantas com sementes vão, lembra das espermatófitas, como eu tratei com vocês em sistemática, elas vão constituir um dos principais grupos atuais de plantas. Existem fósseis ali da época do Carbonífero, né, quando se formaram depósitos de carvão, e as principais plantas, as mais diversas, que têm maior quantidade, as angiospermas, nessas plantas com flores, vieram a aparecer o registro fóssil mostra, somente a partir do Cretáceo inferior, né, cerca de 125 milhões de anos atrás, né, e sua evolução e a sua grande biodiversidade, a grande quantidade de angiospermas provavelmente está relacionado ali com a coevolução, né? Então, a coevolução junto com insetos polinizadores. A gente vai ver coevolução provavelmente na próxima aula, mas seria essa evolução conjunta, né, de dois grupos ali. Os vertebrados, né, as evidências fósseis indicam ali que os vertebrados surgiram mais ou menos há 360 milhões de anos, na época da origem dos vertebrados terrestres. Os vertebrados fósseis mais antigos vão ser os peixes, que vão datar ali da época do Cambriano ou do
Cambriano, e provavelmente essa evolução dos vertebrados aí em locais terrestres ou mais próximos da Terra está muito relacionada com a evolução das plantas terrestres, né, que meio que começaram a preparar o caminho, né, criaram novos hábitats, por exemplo, à beira da água ali, e isso acabou levando a certos organismos passarem a explorar esse habitat novo que tinha surgido, né? E os anfíbios foram o primeiro grupo de tetrápodes a evoluir, né, esses animais vertebrados aí de 4 patas, e essa condição tetrápode parece ter evoluído inicialmente nesses organismos aquáticos. Por exemplo, aí um fóssil que existe do Acanthostega, que tem essas 4 patas aí bem delimitadas, mas uma das coisas que acredita é que esses membros eles tenham surgido inicialmente ligados ali com a função de remos. Então, eram estruturas para nadar, sendo uma pré-adaptação, né, para posteriormente, no caso, ter esse uso para andar. É uma pequenas modificações nessa estrutura que surgiu para uma função, que era nadar, acabou transformando ela para outra função. E um grande passo posterior, né, para a evolução dos vertebrados terrestres foi o surgimento do ovo amniótico, né? A origem do ovo, ela é bem difícil de ser tratado no documentário fóssil, e os ovos estão muito relacionados com os répteis, né? Então, os répteis provavelmente evoluíram ali no Carbonífero, né? Um dos exemplos de criatura fóssil, de um réptil fóssil encontrado, é esse Hylonomius, né? Existem depósitos fósseis, por exemplo, na região da Escócia. Ele é um réptil primitivo. E depois do surgimento dos répteis e dois dos principais eventos foram aí o surgimento do voo das aves e a origem dos mamíferos, né? Os mamíferos evoluíram aí dos répteis, evoluíram em uma grande, né, uma longa série de pequenas mudanças. E os mamíferos vão ser um grupo de vertebrados que diferem dos outros vertebrados em muitos aspectos, né? Então, dos répteis principalmente, né? Por exemplo, tem o sangue quente, temperatura corporal é constante, tem uma alta taxa metabólica, a forma de locomoção é diferente, os cérebros vão ser grandes, né? Tem a lactação, que é muito diferente, e diversas dessas características, desses aspectos, eles dependem de muitos conjuntos de características, por exemplo, morfológicas, para que sejam possíveis, né? E existem evidências fósseis mostrando, pelo menos algumas dessas características evoluindo, né? Por exemplo, ali, a questão dos ossos e dentes, né? Existem evidências fósseis mostrando a evolução dessas características, né? E como elas estão relacionadas ali com alguns aspectos únicos dos mamíferos. Então, isso seria, né, mais ou menos essa evolução, né, esses passos relacionados com a evolução desses organismos. Então, a macroevolução, como eu falei, né, ela vai estar muito relacionada aí com esses passos, né, quando a gente fala de macroevolução, né, seria essa área de estudo que está muito focada nesses passos maiores, né, mas não necessariamente exclui os pequenos passos, as pequenas mudanças, né? Lembra que a evolução ela é gradual, mas quando a gente trata de macroevolução, a gente está falando de um estudo que vai meio que tratar desses pulos grandes, né? Que, por exemplo, de uma espécie virar duas, uma espécie, um táxon virar dois ou três. Então, quando trata de macroevolução, a gente estaria falando disso, né? Desses eventos maiores, mas eles não acontecem por processos diferentes e eles não acontecem de repente, tá? Porque pode ser que cause essa confusão de a macroevolução ela está relacionada com eventos que vão acontecer
de uma vez, né? Mas não, né? Imagina a macroevolução como sendo, por exemplo, né, uma das hipóteses mais aceitas é de que a macroevolução ela seria a microevolução ali, um acúmulo de microevoluções. Então, isso, a macroevolução vai tratar disso. Hoje foi uma aula mais leve, né? Vou colocar alguns vídeos para complementar e também parte desses vídeos provavelmente vai estar relacionado com a semipresencial. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, façam perguntas lá na sala de interação e bons estudos.